Graças a Deus, queridos. Deus continue abençoando os filhos para que eles permaneçam na presença do Senhor, louvando e exaltando ao Senhor. Meus queridos, durante todos os preparativos para as festividades desse 14º aniversário, lembro-me que um dia, numa das reuniões ali com o pastor Eudes, ele fez assim uma relação dos planejamentos para o evento. E aí começamos a pensar a respeito dos pregadores, dos pastores, para que estariam conosco ministrando a palavra do Senhor. E graças a Deus, Deus foi confirmando, conforme a sua vontade, as pessoas nos dias certos para ministrar. E desta feita, nós alegremente recebemos o nosso irmão pastor Tony, que foi convidado e bondosamente se dispôs, como sempre, aceitou o nosso convite e está aqui para louvar o Senhor, ministrar a palavra, fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração. E sem mais demora, eu quero assim passar a palavra para o pastor Tony. Amém. Graças a Deus. É bom que a gente fica mais pertinho, né? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero desde já agradecer à igreja, ao pastor, pelo honroso convite e parabenizar a igreja local, não o prédio, mas vocês que fazem a igreja, a terceira igreja congregacional aqui no Gás, pelo 14º ano de aniversário. Eu estava vendo ali o boletim e comentei com o pastor Cícero como os anos passam depressa. Eu participei aqui quando a congregação tornou-se igreja. Me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos aqui juntinho, o pastor Catão veio e como passaram depressa esses 14 anos. Por isso que, baseado nesta passagem rápida do tempo, Deus colocou no meu coração nesta noite para a gente compartilhar das alegrias e as dificuldades da igreja, que não é a denominação, não é o prédio, mas sou eu e você, somos nós que fazemos a igreja do Senhor. E nesta breve introdução, eu quero dizer aos irmãos que se Lucas, o médico amado, que escreveu todo esse texto de Atos dos Apóstolos, falando sobre a formação, o começo da igreja, de como as pessoas se doavam, como a igreja crescia no amor, na graça, no conhecimento, em todas estas coisas. A minha pergunta que eu fiz em casa quando estava meditando o texto era: e se Lucas estivesse hoje começando a reescrever a história da nossa igreja? Quando eu falo igreja, não estou falando agora igreja congregacional, mas a igreja de Cristo na terra. Se ele, Lucas, hoje estivesse aqui na terra escrevendo a história da igreja, será que seria da mesma forma? Eu sei que é outro tempo, é outro contexto, mas aquilo que está aqui, as pessoas se doavam, as pessoas vendiam suas propriedades e traziam para a igreja, e todos participavam na alegria, no amor, na comunhão, no partir do pão. E hoje nós vemos os filmes falam sempre de amor, os livros, amor, as músicas populares, amor, nossas músicas evangélicas, amor. Mas a pergunta é: onde está realmente a prova de amor? São raras manifestações de amor, irmão. São pequenas. Nossas igrejas, em muitos lugares que começaram pequenininhas, e para fechar a igreja era um trabalho, que a gente ficava reunidos, terminava o culto, a gente ficava conversando aqui, o irmão querendo fechar, e a gente se adiantava, parava no meio do corredor, ia indo, e chegava na porta, ainda ficava, e as horas passavam. Será que hoje está do mesmo jeito? Amados, a igreja tem problema. Agora, só para a gente lembrar, não é de hoje. Se eu e você olharmos o texto de João, capítulo 8, o caso lá da mulher adúltera, a gente vê que Jesus teve um dia de trabalho, de muito trabalho. Passou o dia ensinando, andando com seus discípulos, operando maravilhas, milagres, e diz no capítulo 7, versículo 53, eu até brinco quando a gente vai embora, eu digo para os irmãos, deixa para a meditação dos irmãos, João 7, 53, que diz: e cada um foi para as suas casas. Não vai agora não, só no final do culto, tá bom?
E diz o texto que todos foram para suas casas. João 7,53. Aí no versículo 1 do capítulo 8, que é o versículo seguinte, diz: Jesus, porém, foi para um monte orar. Enquanto todos, depois de um dia de trabalho, foram para suas casas, Jesus não foi para casa. Ele foi para o monte orar. Não sabemos se ele passou a noite toda orando. A Bíblia não diz. Diz que ele foi para o monte. Mas diz que quando amanhece o dia, Jesus está no templo ensinando. E de repente chegam os fariseus trazendo aquela mulher que foi pega em adultério. Traz a mulher, tudo já armados, a mulher envolta nos lençóis, não tinha para quem apelar. E acontece aquilo tudo dentro do templo. Incrível, a gente às vezes não se detém, mas tudo aquilo aconteceu, aquele monte de homens trazendo a mulher, querendo matá-la, porque não tinha como ela se safar, não tinha como ela se desculpar, clamar por alguém. E isso tudo aconteceu dentro do templo. Os problemas que tem também na minha e na sua família. Eu, quando me converti, eu quero trazer isso para o contexto da igreja. Eu, quando me converti, eu pensei que a minha família ia me ter como referencial, porque sempre me tiveram. Porque meu pai morreu e eu voltei, já casado com a irmã Mira, já com uma filha, eu voltei para casa para criar os meus irmãos que ficaram órfãos. Eu tinha 18 anos na época, eu voltei para criar os meus irmãos. E eu fui o cara que meus irmãos me copiaram. Alguns deles me copiaram quando eu me tornei cantor da noite, viciado em drogas. Alguns me copiaram, enveredaram pelos caminhos das drogas. E quando Jesus me resgatou, eu pensei, eu digo, eles também vão me copiar. Mas confesso aos irmãos que fiquei frustrado, porque não foi assim. Eu achei que eles iam amar a ideia. Minha mãe primeiro não acreditou. Minha mãe disse que Tony, crente, é fogo de palha. Ninguém acreditava. E eu fiquei frustrado quando eu vi os problemas que tinham na minha casa e eles não me viam como exemplo. Eu fiquei frustrado. Mas passados os tempos eu comecei a dar uma olhadinha em algumas famílias da Bíblia. Eu olhei a família de Davi. Davi é uma bênção, a família dele também. Mas eu cheguei à conclusão que a família de Davi tinha muito mais problemas do que a minha família. Sim ou não, irmão? Muito mais. Houve casos de estupro, assassinato. E eu olhei e disse, cara, a minha família é uma bênção comparada com a família de Davi. Aí fui olhar depois a família de Jacó. Que confusão a família de Jacó. Pior do que a Davi, pior do que a minha e a sua também. A família de Jacó, já começa com Jacó que enganou lá o seu pai e tal, enganou Esaú, você conhece a história. Vai para a casa de Labão, casa com a filha, se apaixona por Raquel. E quando ele casa na lua de mel, quando levanta o véu, não casou com Raquel, casou com Lia. E ele vai, mas eu sou apaixonado por Lia, por Raquel. Não, e o pai Labão disse, não, aqui em casa não é assim não, meu amigo. Você quer casar com uma caçula e deixar a velha encalhada? Não, senhor. Mas eu sou apaixonado por Raquel. Trabalha mais de 7 anos por ela. E mesmo nessa confusão dessas famílias e da minha família, o que a gente não pode deixar de perceber, mesmo que a gente faça vista grossa, é a mão de um Deus Todo-Poderoso trabalhando na vida da minha e da tua família. Porque na família de Jacó foi assim. Quer ver como Deus equilibra as coisas? Principalmente você, minha irmã, se coloca no lugar de Lia. Ela não foi escolhida por Jacó para se casar. Ela foi fruto de uma armação de seu pai. Imagine ela quando o véu foi levantado e Jacó olha, imagine a cara da surpresa dele e o desgosto dele. Agora imagine como não ficou o coração de Lia. Mas olha como Deus, de uma forma ou de outra, equilibra as coisas para que não fiquem tão bagunçadas conforme nós bagunçamos. Porque Jacó amava Raquel, não amava Lia. Olha como Deus equilibra as coisas. Raquel não dava filhos a Jacó.
Lia dava. Você já pensou se Lia, além de não ser amada por Jacó, não tivesse filho? E Raquel, sendo amada, tivesse um filho todo ano? Como era que Raquel não ficaria? E Lia? Olha como Deus equilibra as coisas. Lia dava um filho todo ano. Agora olha o nome das crianças lá, voltando aos problemas da família. O nome das crianças, se você for ver na Bíblia, não era nome planejado, não era nome de flores, não era nome de coisas belas, eram alfinetadas, tipo, meu marido agora vai me amar, eu sou bem-aventurado. Era o nome dos meninos, Naftali, Zebulon. E depois Lia para de ter filhos, Raquel resolve intervir e dar a sua serva para ficar com Jacó, sua empregada, e começa agora a briga de 4 mulheres para dar filho a Jacó. Olha a confusão nas famílias. Até que um dia o coitadinho de Jacó parece que não funciona, porque diz a Bíblia que ele vem do que ele chega, mas o filho de Raquel vai no campo e consegue as mandrágoras. Eu já li tantas vezes, eu resolvi pesquisar o que era mandrágora. Mandrágora era tipo de uma catuaba da Palestina, fosse um Viagra hoje. E ela pede, olha, me dá um pouquinho das mandrágoras que teu filho achou, para eu ficar com ela. Aí Raquel diz, você já me tomou marido, quer também tomar as mandrágoras que meu filho achou? E o pobrezinho de Jacó, quando chega, está a briga das mulheres. A Bíblia não diz, mas quem sabe, será que um dia não pensou, meu Deus, eu ainda morro disso? Essas mulheres ficam brigando por minha causa. E esses meninos, quando crescem, a gente não pode esquecer que esses meninos formaram as 12 tribos de Israel. E a gente não pode esquecer que esses meninos abençoados que formavam as 12 tribos de Israel foi quem depois também tentaram matar José e venderam José como escravo para o Egito. Estou no aniversário da igreja, o que é que tu quer falar com isso? Quero dizer que amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, tem pregadores abençoados, maravilhosos, que eu conheço de estar junto com eles, e vão estar pregando sobre o tema, sobre o lema. Eu também preparei, mas eu quero levar você, chamar você para vir junto comigo, a gente olhar a igreja como um todo, não por uma pessoa, não por uma pessoa que está de frente, não por uma pessoa que está no grupo de louvor, não olhar para a igreja pelo lado de que a gente vem somente para receber. Já percebeu que a gente vem para a igreja para receber? Eu quero receber uma palavra, eu quero receber o cuidado do pastor. Às vezes fica chateado, né? Poxa, eu adoeci, o pastor não me visitou. Olha, tal. A gente só quer receber. Se a gente olhar em Atos dos Apóstolos, as pessoas que eram acrescentadas à igreja, elas não vinham para receber, elas vinham para doar e se doar. Sim ou não, irmãos? Não é? Eles vinham para se doar. Eu convoco cada um dos irmãos, não saia da sua igreja, da sua congregação por problemas, não. Problemas em todo canto tem. Eu vou confessar a você, onde encontrei mais pessoas problemáticas, não foi, me perdoe a comparação, mas você vai entender. Não foi nos clubes, nas boates, nos shows que nós fizemos. Eu não tinha tempo de ver as pessoas com problemas, porque eu estava doidão, cantando nos palcos, tinha pouco contato. Onde encontrei gente com mais problemas, pessoas difíceis, foi dentro da igreja.